Está começando mais um programa, Caminho das Estrelas. Olá, você está no Caminho das Estrelas e eu sou o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou Marina Renault. E nós vamos falar sobre o diálogo com o destino. Quem começa? Bom, eu vou falar. Eu converso muito com a vida, numa linguagem entre eu e a vida. Eu estou sempre lendo os símbolos, a simbologia e os sinais, todo dia. Os números vão falando comigo o tempo todo, você também vê muitos números iguais. Então, se você vê, vai procurando o que é para você entendendo. Num determinado momento, você vai começar a entender intuitivamente o que isso fala. Mas também outros símbolos simples, que parecem não ter atenção se não estamos distraídos e começamos a perceber ele no nosso dia a dia. Nós ultrapassamos esse véu da matéria e começamos a ler como Deus fala conosco, como a vida fala conosco, porque a vida está falando conosco o tempo todo. Mas eu preciso ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, como dizia Jesus Cristo, né? Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, esses sinais, às vezes é um livro que você vê uma frase, aquilo te toca sem querer, às vezes pode ser uma placa, pode ser um número igual, pode ser uma borboleta de uma determinada cor, cada cor vai falando com você no caminho, pode ser um pássaro que canta, quando você deixa de ouvir os ruídos da cidade, percebe o cantar, o louvor à vida. Se você começa a treinar e exercitar isso, você vai começar, e talvez se você não estiver muito acostumado, você precisa começar a pesquisar, mas você vai começar, por conexão, entender. Uma borboleta está cruzando. O que a borboleta representa? Transformação, uma estrela, alguma coisa que vai dar sorte, luz, solução, o símbolo, os números. E assim você vai se conectando com toda essa simbologia, com tudo isso que o universo está te dando o tempo inteiro, se você prestar atenção. Puxa, olha, a Marina falou de prestar atenção, daquilo que o destino, ou conversar com Deus ou com a vida. E eu queria começar a explorar esse assunto a partir das nossas conversas internas. Naturalmente, você já deve ter, muitas vezes, isso acontece normalmente, da gente conversar com a gente mesmo. E às vezes um pensamento fala uma coisa, outro pensamento fala outra, e às vezes se criam verdadeiros enredos e verdadeiros diálogos na mente. Não, fulano falou de tal jeito, não, mas eu vou falar de tal jeito, não sei o quê. Tal. Não acontece assim na tua mente, muitas vezes, esse diálogo consigo mesmo? Vozes internas. Inclusive, há pessoas que apresentam ideias intrusivas, pensamentos intrusivos, como é próprio, por exemplo, no transtorno obsessivo-compulsivo, ou como é próprio, muitas vezes, num jogo de ideias que não se decide nada, porque uma hora pensa-se de um jeito, outra hora sente-se de outro, e a gente não consegue tomar decisões. São esses diálogos internos. Eu queria tentar explicar uma ideia, que é o seguinte. Começa com a seguinte questão. Uma pessoa com surdez, ou seja, ela não tem ouvidos do ponto de vista de órgão sensorial, a atividade sensorial auditiva é nula, a pessoa está surda, mas ela acorda com barulho. Aí você pensa assim, não, mas se a pessoa está surda, como é que ela acorda com barulho? É porque existe um mecanismo sensorial, cerebral, que são chamadas as vias extraleminiscais. O que são essas vias extraleminiscais? São vias sensoriais que ativam toda a estrutura subcortical do cérebro e fazem com que a pessoa tenha aquela percepção. Então ela ouve, mas ouve como se fosse um barulho dentro da cabeça. Então ela pode não identificar de onde veio o barulho, porque o barulho veio dentro da cabeça. Assim também acontece de muitas vezes a pessoa fechar os olhos e enxergar alguma coisa, uma cena, uma pessoa chegando, enxergar com uma visão espiritual.
Por quê? Porque as visões espirituais da clarividência e da clareaudiência também acontecem dentro da cabeça, porque são vias sensoriais chamadas extraleminiscais, tá? Só que esse fenômeno ele é muito corriqueiro. Por quê? Porque o seu cérebro ele disponibiliza para você, a cada 90 minutos, ele disponibiliza ondas alfa e você entra em estado alterado de consciência, ou expande a tua consciência normalmente dentro da tua própria fisiologia. Então, o que acontece? Periodicamente, nós estamos disponíveis para acessar informações que estão fora do cérebro, são extrasensoriais. Então, a partir dessas vias extraleminiscais. Então, muitas vezes, uma ideia que vem na tua mente, ou uma conversa que vem na tua mente, pode ser uma captação telepática ou uma captação espiritual, mediúnica, ou uma experiência enteógena, não é? A partir dessa hipótese que eu estou colocando para você raciocinar. Então eu perguntaria, quantos diálogos mentais passam pela sua mente? E esses diálogos mentais, eles são produtivos ou eles são improdutivos, eles são incongruentes? Então, quando a gente fala um diálogo com o destino, o fato de nós estarmos em equilíbrio, em conexão divina, favorece que esses processos sensoriais, ou extrasensoriais, ou extraleminiscais, favorece que esses processos promovam uma interação e um diálogo que possa trazer sinalizações luminosas para a tua vida, porque isso faz parte da nossa sensorialidade cotidiana. Só para começar o assunto. Bom, como você começou por isso, me veio uma mudança de rota. Então, se eu observo a consciência, eu maior, a consciência observa esses pensamentos ou esses filminhos que passam na nossa cabeça, se eu não sou esses pensamentos, eu estou observando, eu também posso dominá-los. Eu estou observando, poxa, esse pensamento... Então, você teve uma discussão com alguém, ou alguém falou uma coisa que você não gostou, aí você volta para casa, se forma um filminho. Ah, porque me falou isso? Aquilo está falando um monte de história. Ah, mas eu vou responder assim. Aí você já começa a imaginar como você vai responder depois. Você começa a imaginar que você vai brigar, ou que você vai fazer isso. Ou você começa a pensar um monte de coisa ruim, porque já veio um monte de emoção tua aí no meio. Opa, mas se eu observo tudo isso, eu posso falar, opa, peraí. Eu posso dominar. Eu não quero esse pensamento agora. Eu vou respirar, eu vou voltar para o centro, eu vou pôr o aqui e agora. Depois, em equilíbrio, eu vou perceber o que é que me afetou. Eu vou ver como é que eu converso com essa pessoa. Eu vou ver como é que eu coloco. Eu não vou dar asas para essa imaginação negativa que vai formando praticamente um monstro na nossa vida. Todo mundo passa por isso, né? Então, a gente pode ir para esse centro de novo, a consciência, quem observa esses pensamentos, quem está observando esse filminho da cabeça. E pegando os sinais do destino, eu posso ler as informações que estão por trás disso. Então, enfim, uma pessoa me falou algo que eu não gostei. Por que eu não gostei daquilo? Porque você pode falar alguma coisa... Até tentando me agredir, eu posso não me afetar em nada, porque eu simplesmente não me senti agredido com aquilo não me tocou. Então, se eu me afetei, é porque aquilo tocou em mim, porque aquilo está em mim, eu acredito nisso. Ou a maneira que a pessoa falou, não gosto, então eu não gosto, como é que eu me coloco? Oh, você falou aquilo, eu não gosto dessa maneira, eu me senti mal quando você falou isso. Então, veja, a gente pode, pegando essas informações, para a gente se trabalhar, para a gente se desenvolver. E entender que todas essas coisas, essas situações que estão na nossa vida, elas trazem informação para o nosso crescimento, para o nosso processo de consciência. E que eu posso escolher ficar com esses pensamentos e deixar esses pensamentos nocivos tomarem conta de mim, ou esses filminhos nocivos, ou eu posso ir voltando para o centro falando, eu não
não quero pensar nisso. Eu vou escolher, vou colocar uma música, vou respirar, vou me acalmar, vou resolver isso. É uma situação que precisa ser resolvida depois, em equilíbrio. Então, também nos traz a grande oportunidade de voltar para o centro. Olha, interessante a questão. Vamos... O que seria o destino, não é? O destino é a trajetória do nosso futuro. Quem era fascinado pelo futuro era o padre Antônio Vieira, que é uma figura histórica que eu admiro bastante. Ele escreve uma obra que chama-se História do Futuro. E ele entendia que a ciência ela não seria capaz de enxergar o futuro, porque ela analisa o que se passou, ela analisa os fenômenos, não é, do que se passaram, mas não analisa o que virá. E ele entendia que o futuro era alguma coisa visível para os profetas. Então, o padre Antônio Vieira, ele era um entusiasta do estudo dos profetas. E tanto é que ele entra numa polêmica muito curiosa, porque havia em Portugal, em Coimbra, um sapateiro que apresentava capacidades proféticas ou capacidade de antevisão de futuro que impressionou muito o padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira disse assim: não é preciso ser um santo para ser um profeta. E quando o padre Antônio Vieira esteve no Brasil, entre os povos originários, veja que curioso, ele diz o seguinte: os indígenas, nas palavras dele, não precisam da Igreja Católica, porque conhecendo a natureza, eles já conseguiram acesso ao Criador. Por essas duas razões, o padre Antônio Vieira, ele é perseguido na Inquisição. Inclusive é até interessante porque no Vaticano eu tive acesso aos autos da Inquisição do padre Antônio Vieira. É impressionante isso, mas veja que atual que é essa observação dele. Que uma pessoa comum, ela pode ter esse acesso à percepção de futuro como um profeta. E esse é um dom que nos é dado, de nós presumirmos as possibilidades do futuro. Mesmo uma pessoa, por exemplo, falando prodigamente, trabalha numa bolsa de valores, quais são as tendências do mercado? Não é comum se falar isso, não é? Uma pessoa que trabalha na área da moda, né? Quais são as tendências daquilo que as pessoas vão usar no futuro? Então ela produz ali uma roupa com uma estética própria para aquilo que são as tendências, não é? Então nós temos no nosso cotidiano também, quanta gente procura as cartas, procura os estudos astrológicos com uma imensa curiosidade de encontrar alguma ciência que possa olhar o futuro e olhar o nosso destino, né? Eu tinha uma paciente que ela dizia assim: doutor Sérgio, toda vez que eu sonho que eu estou com os dentes moles, morre alguém. Então, quando ela vinha na consulta, eu já perguntava: sonhou que estava com dentes moles? Porque eu queria saber mesmo se eu era esse alguém que poderia estar na próxima visão dela, não é? Então, vamos dizer assim, como é que é esse processo? Existe uma coisa curiosa, porque na dúvida e na falta de qualquer visionário do futuro, do destino, das possibilidades, ou de qualquer coisa que eu precise agir, sobretudo em momentos complexos, a gente chama a Deus. Eu tinha um amigo cientista completamente ateu, materialista, que uma vez, num terremoto no Chile, foi o primeiro a se ajoelhar e falar: ai meu Deus, não é? Por quê? Porque na hora da dúvida você busca essas essências. Mas há um paradoxo, e aí que eu queria chegar, que é o seguinte: um grande sinal da evolução do espírito é
a capacidade dele tomar decisão. Então, no aprendizado da vida, a tomada de decisão é uma sinalização do teu processo de evolução, de conhecimento das leis que regem a vida, de autoconhecimento, de visão do seu destino. E há um momento, portanto, que, entre aspas, porque nós estamos todos submersos na força divina, mas eu vou falar bem entre aspas para traduzir um conceito, uma metáfora, né? Tem um momento que Deus não está com você. É a hora de você tomar uma decisão. Porque Deus não vai tomar por você aquela decisão. Porque senão Ele tira de você a tua capacidade de dar um salto evolutivo, tira o teu mérito. Tá? Por isso que muitas vezes, em situações complexas, você reza para Deus buscando uma resposta e não vem resposta nenhuma, porque agora a dança está com você. É hora de você crescer e de você tomar uma decisão. Ah, mas eu posso errar, eu posso me machucar, eu posso... Pode! Por isso que os nossos desenganos são parte natural da nossa trajetória de aprendizado. Então, é assim... É só a partir desse processo que existe o grande aprendizado e a evolução do espírito, que é a capacidade de tomar as decisões. Então, quando a gente fala no diálogo com o destino, nós temos aí nesse diálogo uma deixa do destino, que é quando ele fica obscurecido na tua frente, a natureza não apresenta nenhuma equação para você, para que você é o protagonista nessa hora. Nessa hora você é o protagonista dos passos que você precisa de dar. Isso faz parte da nossa evolução. Olha, fomos por uma parte muito interessante, né? A nossa capacidade de recriar a nossa história, de cocriar uma nova história, de escrever o nosso destino. Eis que aí a força de Deus reside. Talvez esse Deus fora recue para que esse Deus interior se manifeste na tua própria capacidade de escrever uma nova história para a tua vida, se é que essa história não está satisfatória. Ou ela sempre pode ser melhor, né? Ou quando muitas vezes pedimos por um milagre fora e não vemos o grande milagre que já se manifesta em nossa vida. E onde está esse milagre? Na nossa própria existência. Nós somos a própria manifestação e materialização desse milagre divino. A nossa própria existência, independente da roupagem que você tenha, do nome que você tenha, da religião que você tenha, da cor que você tenha, da classe social que você tenha, nada disso importa. Porque o milagre está manifesto na tua existência. E você sendo o milagre, nós sendo esse milagre, eis que aí reside o poder. Porque se eu já sou a própria expressão do milagre, o que eu venho fazer? Manifestar esse milagre. Quando eu escolho escrever a história. Porque nós, de alguma maneira, todos nós sempre queremos alegria, não é? O que a gente sempre busca? Felicidade. E a gente acaba num corre-corre da vida buscando essa felicidade fora. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tal viagem, eu quero tirar férias, ou preciso ganhar mais, eu quero um outro cargo. Será que é aí que está a felicidade? Ou assumindo esse milagre que eu sou aqui agora e no que eu quero escrever para a minha vida, em que eu me transformo, eu transformo a minha vida na própria manifestação do milagre, porque é a extensão do meu ser. Então, será que o que eu estou buscando fora não está dentro? A árvore só expressa e só manifesta o fruto porque dentro de si ela carrega a essência e a potência da semente, que é o que ela é, a própria expressão dela. Nós somos esse próprio milagre que carregamos a essência do milagre e a potência da manifestação do milagre em nossa vida. Esse é o destino a que estamos fadados. Esse é o destino que não podemos mudar, porque viemos de Deus e somos expressão e manifestação desse Deus. E nos integramos a Ele quando reconhecemos dentro de nós
o poder de sermos também co-criadores desse Deus, desse mesmo Deus, parte dessa história. E quando eu me reconheço assim, eu me reintegro em Deus. E quando eu me reintegro em Deus, eu entendo que eu sou parte e também sou tudo. Que eu sou a menorzinha parte, mas que eu também sou o todo. Que esse grão de areia, que toda essa areia não seria mesmo, que todo esse céu não seria o mesmo sem essa estrela, que é a minha presença no mundo, que é por onde Deus se manifesta e se revela. Eu fiquei pensando aqui, né, que eu faço esse jogral com a Marina, né? Você sabe que a gente improvisa, né? E ele fala que eu não falo do intelecto. E você sabe, porque a Marina é a expressão da poesia, não é? E eu tenho talvez aí uma racionalidade matemática, vamos dizer assim. Não sei, também não sei. Você tem os dois. Também não sei, ou nós temos os dois. Na nossa realidade, a Marina é mais pé no chão do que eu. Não é? Sem dúvida. E então a gente tem essa complementação. Mas uma outra coisa que eu estava pensando também, além desse jogral, não é? Que eu estava refletindo sobre o quanto que, como ela vai falando, eu vou pensando, e possivelmente eu vou falando, ela vai pensando, de coisas que nem sequer a gente conversa no cotidiano, mas a gente conversa aqui no programa, vamos dizer assim, através de você que está ouvindo ou servindo de motivação para essas reflexões, não é? E será que essas reflexões que nós estamos fazendo, elas são uma filosofia, não é? Será que nós estamos filosofando? Não é? Eu não sei exatamente se nós estamos filosofando, porque o filósofo, ele sempre vai trazer as dúvidas para que possam surgir novas possibilidades de pensamento. E aqui nós estamos procurando a assertividade das certezas, para dar um pouco de coordenação para a vida, não é? Eu tenho uma perspectiva mais de médico, que orienta, que dá a estrutura, do que de um filósofo que tira a estrutura justamente para poder haver quebra de paradigmas, não é? E eu acho que o nosso programa ele tem um tanto dessa tonalidade, entre aspas, de uma certa busca terapêutica, busca de dar assistência, de prestar assistência a uma mente que talvez no lusco-fusco da nossa vida a gente perca horizontes, e nesse programa a gente pode encontrar algumas ideias que colaborem para esse nosso autoencontro. Mas eu estava lembrando do filósofo. Eu não sou, mais uma vez afirmando, eu não sou filósofo nem autoridade no assunto, apenas estou trazendo aqui a minha visão na condição precária que eu tenho sobre o assunto. Mas o filósofo Schopenhauer é entendido assim como um filósofo pessimista, né? Ele traz, é um filósofo alemão que eu admiro bastante, que ele traz a filosofia oriental para o Ocidente. Então, uma das questões que ele vai trazer, vamos dizer assim, são traduções daquilo que seria o conceito de impermanência que o budismo traz. Então, nesse caso, nada é permanente. Então, não adianta a gente se apegar a nada externo, porque as coisas vão mudar. Então, isso, de certa forma, na nossa vida, no nosso destino, já nos coloca diante da situação que tudo que são as nossas conquistas externas, elas vão, de alguma forma, ser ultrapassadas, vão ruir. Davam certo no momento, já não dão certo no segundo momento. E constantemente, essas soluções externas vão sendo desmascaradas. E, se for pensar assim, eu poderia caminhar no meu dia a dia pensando num destino de decepções. Então, o destino é sempre uma decepção. Se eu não conheço como funciona esse destino. Porque o destino, na verdade, precisa tirar as cascas daquilo que não é, daquilo que não tem luz, daquilo que é ilusão, daquilo que é impermanente, para que nós possamos chegar até as bases do apoio daquilo que é permanente e essencial
e que está naquilo que a Marina está falando de Deus interior, ou nossa conexão interior com Deus, que é o entendimento da essência interior de cada um de nós. Então a vida, o que ela vai fazendo? A gente vai se apoiando nas questões externas. A minha casa, a minha família, a minha esposa, meu marido, meus filhos, meu dinheiro, meu percurso, minha carreira, e tudo isso vai, meu corpo, e tudo isso vai indo por água abaixo, vamos dizer assim. E fala assim, puxa, o destino é uma eterna exposição à desilusão, uma eterna exposição ao insucesso, é a impermanência. Aí que entra essa questão de nós buscarmos nas questões externas a experiência que te leve ou que nos leve para o encontro desse mundo interior, dessa essência interior. Disso que Jesus, transfixando qualquer, vamos dizer assim, fase histórica, momento histórico ou condição, ele diz, vós sois deuses. Quer dizer, nós trazemos essa essência divina dentro de nós. E ele quebrou todos os paradigmas exteriores. Então, ele se entregou à cruz, ele se entregou para demonstrar que aquilo era superfície, que a questão mais importante era a sobrevivência daquilo que é essencial e que representou as forças do espírito, a eternidade. É interessante que em ciência é considerado um pensamento científico, é considerado científico aquilo que, todo conhecimento que pode ser refutado. Refutado. Se um conhecimento não pode ser refutado, ele não é científico, ele é um dogma ou um postulado. A ciência até tem postulados onde se baseia, postulado de Euclides. Existe o plano, a reta e o ponto. Não se tem como provar isso, nem como refutar. Ou se acredita ou não se acredita, ou é ou não é, mas daí surge toda a engenharia, toda a arquitetura, toda a geometria, tudo surge do postulado de Euclides. Mas existiria um postulado fundamental da vida, que pode ser a essência onde nós temos que nos basear, e é uma essência absoluta e imutável, ou seria uma verdade imutável? Eu tenho uma opinião sobre o assunto, para deixar para você. É a verdade absoluta tudo que é eterno. O Espírito é eterno, Deus é eterno, o amor é eterno e a vida é eterna. Então, tudo aquilo que leva à conexão com essas estruturas, que é Deus, a vida, a essência do Espírito, e estas figurações da eternidade, elas são as verdades que a gente deve buscar em qualquer coisa que a gente faça na vida. Que a gente poderia talvez traduzir como encontrar o sagrado na essência de tudo que a gente faz e tudo aquilo que a gente entra em contato. E acho que, para terminar, que já está acabando nosso tempo, é também aprender a nos entregar a esse desconhecido que é a vida. E esse desconhecido é que é a aventura da vida. Ainda que às vezes venham ondas fortes ou brisas doces, entregar-nos a esse desconhecido na confiança de que nós somos o milagre. E olha, se está muito difícil para você, busque ajuda, viu? Que às vezes a gente não dá conta e é a hora de a gente se dar as mãos. Mas com certeza a luz te chama para a vida e para as experiências que a vida está te trazendo aqui na Terra como um grande presente, uma grande oportunidade divina. Fique em paz. Tamo junto. Esse é um programa Caminho das Estrelas. Para mais informações, @Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, @Caminho das Estrelas Oficial, @Unispírito. Gratidão.